Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conexão CIEP muito triste. O convidado de hoje é o psicanalista e professor de história Fábio. Isso mesmo, Jonathan. Ele deu uma palestra incrível sobre um assunto muito recorrente no ambiente escolar: bullying e violência nas escolas. Acompanhe e veja como foi. Yes! Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, eu sou professor de História, milito na educação já há mais de 15 anos. Eu também sou terapeuta, sou psicanalista. Trabalho 2 vezes na semana em escolas diferentes e atendo 2 vezes por semana também no meu consultório. A grande verdade hoje é que tantas escolas particulares quanto públicas estão atendendo a demanda de alunos, de jovens como vocês, com depressão, alguns tentando suicídio. E, infelizmente, é muito comum a ideia da automutilação. Enfim, uma série de demandas, uma série de sintomas, né, de ordem emocional e de ordem psíquica que está acontecendo no nosso meio, em especial no meio de vocês, e nós, professores, especialistas, estamos tentando a pergunta-chave, né? Por quê? Por que está acontecendo esses eventos? No ambiente onde as pessoas não se respeitam, no ambiente onde não se leva em conta a emoção do outro, no ambiente onde não se leva em conta a sensibilidade do outro, vira uma algazarra. E aí, o bullying, vocês já ouviram 1 trilhão de vezes, vocês estão cansados de ouvir que o bullying é a brincadeira, é a zoação, é a perturbação, é o incômodo constante. Tipo, se alguém me zoar, dizer, Z, o Fábio não gostou de se chamar de Z, então eu vou ficar chamando ele de Z toda vez, quanto mais irritado, melhor, quanto mais eu deixar ele fora de si, melhor. Então, isso é bullying. Estamos aqui com o psicanalista e professor de história, Fábio. Primeiramente, bom dia, Fábio. Bom dia. O que te motivou a você seguir essa área da psicanálise, uma área tão complicada como essa? O que motivou a psicanálise foi justamente, primeiro, conflitos internos. Eu, quando adolescente, né, eu estava meio perdidão no mundo assim. Estudei várias teorias, né, marxismo, enveredei pro lado da política, eu tinha um engajamento político muito forte. E quando, na verdade, eu fiquei tentando me preencher com uma série de coisas, e aí comecei a estudar, assim, aleatoriamente, descobri um livro de Freud sobre a teoria dos sonhos, né, a interpretação dos sonhos, e eu fiquei encantado. E a partir dali eu comecei a estudar Freud já na juventude, com 17, 18 anos, comecei a estudar Freud. Até que depois que eu fiz a minha graduação em História e em Ciência da Religião, decidi fazer um curso de formação em psicanálise, um curso com duração de 4 anos. E aí eu comecei a enveredar para esse caminho, tanto da pesquisa, do estudo acadêmico, como também da prática psicanalítica, terapêutica, que é atender as pessoas. E, na verdade, a psicanálise ela se resume no seguinte, como autoanálise, né? A psicanálise é o estudo onde a pessoa tem um autoconhecimento, faz uso da sua self, né? Hoje em dia a garotada faz self, não é self, mas na verdade a self, né? Na teoria psicanalítica e dos grandes terapeutas, é como você se vê, como você se olha. Então, na verdade, eu descobri que grande parte da minha adolescência e da minha juventude foi assim, foram conflitos internos que eu tentava preencher em coisas externas, né? E não me achei. Até que a psicanálise foi assim, um grande caminho, sabe? Primeiro para a minha cura. E hoje eu faço isso para ajudar as pessoas. Bom, qual a sua experiência com a área do bullying? E você já sofreu algum tipo, uma pessoa próxima a você passou por questões de bullying também, assim? Então, sim, eu sofri bullying, sim. Hoje, né, eu estou pesando 120 quilos, mas eu já fui chamado obeso mórbido. Eu cheguei a 205 quilos. Eu fiz a cirurgia bariátrica, perdi 85 quilos, né? E esse processo da minha obesidade mórbida começou exatamente na adolescência. Na verdade, eu tive grandes percas, né? Algumas ausências, e isso tudo motivou essa obesidade mórbida. Mas, infelizmente, alguns colegas, né, não entendiam isso e sofriam gorda, rolha de poço, aquilo outro. Só que é interessante que eu sempre me defendi, sabe? Sempre me defendi, sempre me impus. E eu cortava logo barato. E graças a Deus, assim, se foi uma pessoa que gostei de estudar, né,
né? Então sempre me destaquei minhas notas, não só na área de humana, mas também na área de exatas. Então, tipo assim, acabei assim, não permitindo que isso entrasse dentro de mim, né? E superei. E hoje eu sou um grande militante, né? Anunciando nas escolas, falando sobre bullying. E infelizmente estamos vendo as consequências do bullying aí, como foi o caso aí recentemente, né? Do massacre na Nova Zelândia, o massacre de Suzano, há alguns anos atrás, sobre Realengo. E hoje eu me dedico à pesquisa desses documentos. A minha área de pesquisa, além desses eventos aqui no Brasil, eu estudo muito, né, o processo da high school, né? Por que nos Estados Unidos, um país, né, primeiro mundo, também sofre consequentes ataques, assim como tem acontecido. Enfim, hoje o bullying é uma área de pesquisa minha. Qual a importância de falar sobre o bullying nas escolas? Olha, a importância do bullying nas escolas é totalmente preventivo, sabe? E hoje eu falei, que na palestra com vocês, que normalmente os pais, a escola, a mídia, o governo, né, sempre tratam o efeito. Aí acontece um desastre como esse que ocorreu recentemente e aí todo mundo começa a falar do assunto. Na verdade, o bullying, ele tem que ser trabalhado mensalmente na escola. Na minha opinião, tem que haver, como na maioria das escolas, tem projetos relacionados constantemente, porque se você previne, né, você alerta, você orienta, você vai diminuir a quantidade de pessoas que podem sofrer consequências graves. Eu ontem mesmo atendi no meu consultório, eu falei isso na palestra, né? Atendi uma mulher hoje de 35 anos, que passou desde a terceira série até a oitava série, naquela época, né? Hoje é 9º ano, sofrendo bullying, e hoje ela tem transtorno do pânico, síndrome do pânico. Hoje ela anda com a cartela de Rivotril, porque ela pode ter, qualquer momento pode ter um momento de ataque, ela começa a passar mal. Então, assim, e a importância do bullying, falar disso nas escolas é extremamente importante, porque a pessoa que está sofrendo bullying, ela não só sofre naquele momento ali, ela pode internalizar e manifestar isso aí anos depois. E infelizmente eu tenho experiências assim comprovadas disso, de pessoas que se passaram 10, 15, 20 anos, pessoas que até hoje sofrem ou que simplesmente só agora foi manifesto essa série de coisas. Então, assim, o bullying é algo prejudicial, é mutilar a alma, sabe? Mexe com a questão da autoimagem, mexe com a questão da autoestima. Então, assim, é fundamental. Nós temos que tratar o problema de frente, nós temos que encarar. Não é engraçado nada, não é engraçado. Quem sofre bullying não é engraçado, entendeu? Então, assim, eu sou muito radical com relação a isso, entendeu? Sabemos que esse assunto é bastante pertinente, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar. E assim, quais são os sinais que os pais e os professores devem observar mediante o aluno? Olha, sim, eu quero falar um recado, aproveitar a oportunidade de dar um recado para os pais. Pessoal, infelizmente os pais têm todo o trabalho quando recém-nascido, quando na terna infância, e aí o pai, quando a criança quando o adolescente faz 12, 13 anos, não, já está independente, está sozinho, ele se vira. E aí muitos pais, inconscientemente, eles entram num processo de abandono, sabe? De não atenção. Então, na verdade, é o seguinte, os sintomas são muito clássicos: isolamento, trancamento no quarto, a pessoa se intimida, a pessoa muda o comportamento, enfim, são coisas bem clássicas. Mas eu acho que a grande forma que os pais podem contribuir, não só para identificar o bullying, mas para que o aluno não se torne uma pessoa depressiva, que tenha algum síndrome, desenvolva algum transtorno, é a atenção. Então, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade de falar: pais, pelo amor de Deus, dê atenção aos seus filhos. Não é só te perguntar como é que foi a escola, mas dá atenção de estar junto, de estar do lado, de se alimentar na mesa, sabe? De passar momentos juntos, de ir na padaria, cara, o que for. Pô, filho, vamos ali comigo na padaria? Filha, vamos comigo ali no mercado? Coisas tão simples, cara, de ir na praça tomar um sorvete. É a atenção, é o cuidado. É o seguinte, os pais, todo mundo fala, não, os pais conhecem seu filho como ninguém. Bom, infelizmente isso não é verdade. A maioria dos pais não conhece seus filhos. E o conhecer, né, os filhos só vai se dar através do contato, não adianta. Eu só vou conseguir identificar ele e conhecer se ele está bem, se ele está mal, se ele está chateado ou não, à medida que eu der atenção a ele. E aí, eu sei que nós estamos num mundo totalmente louco, correria, o pai e a mãe trabalham, mas eu não estou falando de quantidade de tempo. Ah, vou ficar 5 horas por dia com meu filho. Não, que você fique meia hora com o seu filho, mas que aquela meia hora seja dele, não seja do celular. Não adianta estar do lado do filho com o celular na mão, catucando o celular, cara.
Entendeu? Tipo assim, eu só posso ter, um exemplo, eu e meu filho, eu só posso ter 30 minutos com ele, porque a correria é grande, mas os 30 minutos é dele, a atenção é dele, eu quero conversar, eu quero ouvir, quero olhar nos olhos dele, entendeu? Eu quero perceber ele. Então, eu quero ir muito além da questão do sintoma clássico de isolamento, tristeza, comportamento, né? É muito além. Assim, o maior remédio que os pais podem dar aos jovens é a relação de atenção. Rapidinho, tem mais uma pergunta aqui que surgiu. Sim. Como que é a tua relação com seus pais? Tu já tá falando aí, né? Então, pois é, eu infelizmente hoje não tenho meus pais, nem pai nem mãe, perdi. Um dos motivos da minha obesidade mórbida, que eu falei com vocês, foi esse. Eu tive a experiência negativa de perder meu pai com 11 anos e minha mãe com 15. Então, assim, mas graças a Deus eu tive a presença dos meus irmãos, né? Eu sou o filho mais novo, então meus irmãos supriram essa necessidade, pelo menos parental, né? Presencial. Eu tive essa questão. E a minha relação com meu pai e com minha mãe foi a melhor possível, de verdade. Principalmente com minha mãe, que eu tive a oportunidade de conviver mais, né? Agora, hoje, eu transfiro isso para o meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, o Pedro, e toda a ausência paternal, não por eles, e toda a ausência maternal que eu não pude viver, eu me faço presente. Assim, eu mudei radicalmente a minha profissão. Hoje eu tenho um dia vago na semana, e assim, não é que esse dia todo seja para ele, mas eu dedico a minha família, sabe? Eu tenho um dia na semana especificamente que eu dedico a minha família. Então, meu filho de 5 anos de idade pega o Hulk, eu boto a máscara do Hulk, ele bota a máscara do Homem de Ferro e começa a adorar o Hulk com o Homem de Ferro. Não é só brincar com ele, sabe? Eu quero que ele tenha essa presença constante. Eu quero que meu filho não se sinta vazio. Eu quero de verdade que eu seja o melhor amigo dele. De verdade isso, com toda sinceridade. Mas eu não posso apenas fazer um discurso, eu quero que meu filho seja meu melhor amigo ou serei o melhor amigo do meu filho. Eu só posso desejar isso se eu praticar isso. Então, assim, eu quero de verdade criar um vínculo muito forte. Já tenho ele com 5 anos. Eu quero criar um vínculo muito forte quando ele tiver 10, quando ele tiver 15, quando ele tiver 20. Eu sei que existe um momento de transformação, de mudança, de transferências de relacionamento, de emoções para os amigos, para os colegas, para a namorada, para quem for, mas eu quero sempre ser referência do meu filho. De verdade eu quero ser, me dedico a isso. Alguns pais, assim, podem enfrentar alguns problemas sobre esses vínculos para criar com seus filhos. Existe algum tratamento, assim, para os pais em relação a isso? Então, deixa eu falar uma coisa com vocês. Aí eu já quero mergulhar um pouco, não só na área do bullying e do relacionamento dos pais. Se criou uma cultura, né, de que assim, pai não erra, mãe não erra, né, pai não erra, mãe não erra, pai não tem que pedir perdão, pai não tem que fazer isso. E eu penso justamente o contrário. Às vezes teve pais por falta de informação, por imaturidade, pais que espancaram, que são ausentes, que trabalharam pra caramba, e trabalhando manhã, tarde e noite, e naquela mentalidade, não, eu tô trabalhando muito, eu tô ausente de casa, mas eu tô suprindo, eu tô bancando, eu tô comprando, eu compro a roupa dele, eu compro o celular dele, eu boto comida em casa. Existem muitos pais que têm essa mentalidade. E aí o tempo passa, o filho está com 15, 20, 30 anos, o pai olha e fica com aquele complexo de culpa. Poxa, eu poderia ter dedicado mais tempo a ele, eu poderia ter errado menos, ter batido menos. Então, pai, eu quero deixar esse recado para você. Nunca é tarde para você pedir perdão. Você pedir perdão. Então, assim, que o pai e a mãe tenham maturidade. Se você entendeu que você errou por espancar demais, por cobrar demais, ou por se ausentar demais, senta com seu filho e fala, filho, olha só, eu quero te pedir perdão, filho. Eu quero te pedir perdão pela minha ausência, por ter te batido demais, por ter te cobrado demais. E, olha só, o filho até pode falar, não, pai, tá tudo bem, tá tudo certo, tranquilo. Mas não é isso que vai fazer a diferença. Primeiro é o pai reconhecer o erro, e a mãe reconhecer o erro. E depois, sabe o que vai ser? É a mudança de comportamento. Se eu era um pai ausente, agora me faça um pai presente. Se eu era um pai espancador, agora eu procuro muito mais dialogar do que querer cobrar com violência. Se eu era um pai que cobrava demais, agora eu vou amenizar. Então, assim, nunca é tarde o pai e para a mãe mudar a sua postura. Que fique bem claro, eu não estou falando para o pai e para a mãe, existem alguns pais que são extremos, né? E quando alguns pais são radicais na cobrança, na autoritário, esses pais ficam assim, filho, você me ama,
Filho, onde eu estou errado? Filho, é outro grande erro dos pais. Outro grande erro dos pais. Os pais não têm que falar se o filho se ama ou não. Entendeu? Onde eu estou errando. Não, se você não sabe onde você está errando, então não vai adiantar muita coisa. Entendeu? Então é o seguinte, o pai não pode ser esse pai meloso demais. Filho, onde eu estou errando? Filho, você me ama. O pai não tem que ter a necessidade do amor do filho. O pai tem que amar o filho. Entende? O pai tem que cuidar do filho, a mãe tem que cuidar do filho. Então, de verdade, pais, eu quero direcionar essa palavra para vocês. Se vocês têm consciência de que vocês erraram, chegue e peça perdão e a partir de agora mude o comportamento. Se você entende que o teu filho precisa te amar mais, você não tem que perguntar a ele se ele te ama ou não. Você tem que se fazer mais presente em cima dele, entendeu? E o verdadeiro amor é o que cuida. Eu falei hoje na palestra. O amor de verdade é respeito. Amor de verdade é sinceridade, é honestidade, entendeu? Então, assim, os orientais, eu amo assim, a psicologia do Oriente. E ele tem um grande teórico chamado Carl Gustav Jung, né? Ele é um grande teórico da psicanálise e da psicoterapia de forma geral. Ele trabalha muito a questão oriental. Porque, assim, essa ideia de amor que nós temos ocidental é uma ideia muito shakespeariana, sabe? Romeu e Julieta, olha o céu, as estrelas, e aquele romance infinito, aquele amor insondável, e na verdade não é assim não. Na verdade o amor verdadeiro, ele é o amor, respeito, é o tratar bem, sabe? É a singeleza, é a cordialidade. Quando você consegue mudar o ambiente, você realmente está emanando amor. Eu creio muito nisso. Chegamos ao final dessa entrevista e o senhor gostaria de deixar um recado para a família do CF31? Sim, eu quero deixar um recado para todos vocês aqui, coordenação, direção, os alunos, toda a equipe, toda a estrutura da escola, os pais. E é o seguinte, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, de verdade, e que possa cada vez mais esse desejo de querer ajudar, de compartilhar. O verdadeiro amor é aquele que se compartilha, aquele que se defraga. Então, assim, a realidade aqui do Jardim Leal e das adjacências vai ser mudada por vocês. Não espere governador, não espere um presidente, e sim, esperamos do presidente, esperamos do governador, esperamos do prefeito, das autoridades. Sim, eles têm um grande papel fundamental e assim eles estão procurando fazer. Mas a mudança começa em nós. Se eu mudo o ambiente que eu estou. Se eu tenho capacidade de passar amor, de transmitir paz, de transmitir alegria às pessoas, eu mudo o ambiente. E vocês estão de parabéns, vocês têm mudado a história desse CIEP, dessa escola. Eu tenho acompanhado essa escola já há algum tempo e tenho visto as grandes mudanças. Então eu quero parabenizar a direção, a coordenação, toda a equipe, toda a estrutura. Vocês estão fazendo um trabalho espetacular, viu? Parabéns a todos. Bom, E aí, pessoal, gostaram? Bom, olha só, compartilhe esse vídeo, faça com que ele alcance quanto mais pessoas possível, que a mensagem é muito importante, e também divulgue o YouTube da nossa escola para que tenha mais inscritos, sabe? E compartilhe, dê o like, porque é muito importante, gente. E passe essa mensagem, assista esse vídeo com seu pai, e será muito importante, tudo bem? E até a próxima, pessoal. Sai.